Olá, tudo bem? Eu vou te ensinar a fazer o livro de colorir pelo Canva. O que acontece? Pelo Silhouette Studio dá até para fazer, só que fica muito pesado, né, na hora de imprimir, para poder salvar como PDF dá muito trabalho, porque tem que salvar uma imagem, né, no caso fazer como se fosse uma impressão, fazer PDFs individuais e depois juntar todos eles para poder conseguir montar um PDF só. Então, assim, corre um risco muito grande de ficar alguma coisa errada e realmente não vale a pena fazer dessa forma. Então, a melhor forma que eu encontrei para fazer hoje foi pelo Canva. Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o site Pinterest e vai procurar o tema que você quer, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei mini para colorir. Por que eu coloco dessa forma? Porque quando a gente coloca, por exemplo, o tema para colorir, ele vai te dar imagens dessa forma, né? Imagens que não tem nenhuma cor. Pode ser que ocorra de ter algumas imagens com preto, igual no caso da Mini, porque, né, o corpinho dela é preto. Então, pode ser que hajam imagens dessa forma, né? Mas a maioria são imagens que não tem nada colorido. O que eu faço? Eu abro a imagem, clico com o botão direito em salvar imagem como, venho aqui e salvo a imagem, no caso meu, aqui na pasta dos downloads, certo? Eu já tenho essa imagem salva, então não vou salvar ela novamente, mas é só clicar em salvar, certo? Daí você vai vir também aqui no Google, vai pesquisar, né, um fundo com o tema que você quer. Vai procurar nas imagens. Por exemplo, tem esse fundinho aqui, que é um fundinho bem bonitinho, que você pode salvar ele, certo? Eu já tinha salvo ele aqui, então não vou salvá-lo novamente, tá bom? Tem até outros fundos salvos aqui. Vou fechar aqui, que não vou precisar mais, né? E vou vir aqui para o meu Canva. Eu vou clicar na opção Criar um Design. Aqui nessa opção é onde a gente vai conseguir montar o nosso arquivo. O Canva, ele é um site que tem vários tipos de templates, né, que seriam modelos. Existem vários modelos que você pode utilizar, tá vendo? Você pode pesquisar temas, então ele é bem interessante. Ele é um site que dá para você fazer várias coisas, por exemplo, convites, né? Dá para fazer artes, então é bem interessante o site, né? Você vai clicar aqui em criar um design e vai clicar em tamanho personalizado. Na largura, você vai colocar 297, melhor, primeiro. Aqui está em pixel, tá vendo? Você vai vir aqui, vai mudar ou para milímetros ou para centímetros. Eu prefiro milímetros, para mim é melhor, porque essa é a unidade de medidas que a gente usa aqui no Brasil, né? Vou colocar o tamanho de uma folha A4, 297 por 210. O que acontece? Essa imagem ela vai ficar no formato paisagem, tá vendo? Como se fosse uma folha deitada de papel. Aqui eu consigo montar nossa arte do livrinho de colorir. Como você pode perceber, com a folha deitada, a gente consegue colocar duas imagens de cada lado. E aí vai ficar um livrinho no tamanho A5, que é a metade de uma folha A4, que é o tamanho normal dos livrinhos de colorir, certo? Primeira coisa que você vai fazer. Aqui nessa parte de cima e aqui do lado, tem umas réguas, tá vendo? Tem umas réguazinhas aqui. Nessas réguas, você consegue fazer marcações na sua folha, certo? Tanto em cima quanto do lado. Você vai clicar, vai arrastar e ela vai mudar de cor, tá vendo? Quando ela mudar de cor dessa forma, você vai largar o clique do mouse. Isso significa que a sua folha foi dividida totalmente ao meio, ok? E aí você vai começar a montagem do seu livro de colorir. Primeira coisa que você vai fazer
é clicar em Uploads, que é essa opção. Essa opção. E aí você vai clicar em fazer upload de arquivos, certo? Você vai vir aqui e vai escolher o seu fundo. Eu havia escolhido um fundinho diferentinho, que eu gostei bastante, que foi esse aqui, certo? Você vai clicar novamente em upload de arquivos e vai selecionar todas as imagens que você baixou. Normalmente, o livro de colorir, ele é feito com 3 a 4 páginas. Isso vai depender da quantidade de folhas que você vai querer nele, tá bom? Eu venho aqui, clique em OK, faço o upload de todas as imagens, né? Como você tá vendo. Teve uma que veio repetida. Quando houver imagens repetidas, a gente só ignora, tá? Estão subindo, às vezes demora um pouquinho. Tá vendo aqui? Ela tá carregando, significa que a imagem tá subindo para o Canva. Certo? Só aguardar um pouco até todas as imagens ficarem disponíveis. Aqui nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa capa, certo? A capinha a gente só clica aqui no desenho que a gente quer colocar na capa. E ele vai aparecer aqui no meio da tela. A gente vai redimensionar esse desenho de um tamanho que vai cobrir toda a folha A4. Ok? Redimensiona certinho. Pronto, ficou. Espera aí só mais um pouco. Prontinho, ficou no tamanho da folha A4. Aqui você consegue arrastar, se quiser que a mini fique mais para o meio, se quiser que fique mais para a lateral, tá bom? Eu aconselho sempre deixar uma bordinha, nunca colocar a ponta do desenho na beiradinha aqui, porque pode ser que na hora da impressão corte, né? Devido a impressora A4 normalmente tem um probleminha com borda. Nem todas as impressoras A4 imprimem sem borda, certo? Montamos a nossa capa. Essa aqui é a parte da frente e essa aqui é a parte do verso, certo? A gente vai clicar em adicionar página e vai adicionar uma página já dividida ao meio e a gente vai começar a colocar essas imagens, ok? Vou clicar na primeira imagem, vou vir aqui, vou redimensionar ela para que ela fique centralizada na minha folhinha aqui, certo? Importante nunca deixar ela 100% na beiradinha. Vendo? Ela tá bem grande aqui, a gente consegue dar uma arrastadinha pro cantinho, né, para não ficar tão disposta. Aqui no caso ela ainda tá muito, eu quero ela mais no meio. Pronto. Aqui a gente já tem a nossa primeira página. E aqui a gente vai ter a nossa última página do livrinho. Desse lado de cá. Eu vou redimensionar a imagem. Aqui tem uma marcazinha, tá vendo? Embaixo. Eu vou só descer um pouquinho aqui e vai ficar bem escondidinha. Ela não vai aparecer aqui para mim na hora de fazer a impressão. Porque o Canva, ele vai utilizar somente o que tá aqui na área de impressão, certo? Quer dar mais uma esticadinha? Pode. Né? Tenta colocar o mais centralizado possível. Ok? Já temos duas imagens. Agora vamos clicar em adicionar página. Vamos colocar mais uma imagem. Nesse caso, vamos colocar essa aqui, que tem o mesmo probleminha daquela outra. Tem uma marquinha d'água aqui embaixo. A gente descer um pouco, fica tudo certo, tá? Vamos colocar agora essa imagem também. Essa imagem aqui, ela tem bem grande aqui embaixo, né? Uma marquinha. Só puxar para baixo também vai ficar escondido. Como ela tem uma bordinha, né? Talvez não fique tão legal. Mas como a gente está fazendo só mesmo para demonstrar, vamos manter a imagem. Clicar novamente em adicionar página. Vamos colocar mais uma imagem. Opa, desculpa aqui. Mantém. Vamos arrastar a imagem. Colocar ela até aqui na parte de baixo. Assim, vai ficar bom.
né? Vamos adicionar mais uma imagem e vamos encaixando de acordo com a nossa necessidade. Clica novamente em adicionar página. Verificar quais imagens já utilizamos. Vamos colocar essa, né? E vamos descer aqui mais um pouquinho. Ok. Mais uma imagenzinha para a gente poder colocar aqui. E aí você vai repetir nesse processo até você fazer o seu livrinho completo. Ok? Vamos terminar de colocar essas imagens. Ok. Colocar mais uma imagem aqui. Pronto. Mais uma imagenzinha. Aqui. E só mais uma para a gente poder fechar o nosso livro, certo? Aqui nós já temos as imagens que nós vamos precisar, certinho? E aí a gente volta aqui na primeira página só para personalizar essa parte aqui. A gente vai vir aqui nessa aba texto, adicionar uma caixa de texto. Vai aparecer uma caixinha de texto pequenininha aqui no meio. A gente vai vir aqui em cima, onde está aqui o 12, né? Para aumentar o tamanho dessa fonte. Vamos clicando até que fique de um tamanho interessante. Tá vendo? Pronto. E aí a gente apaga esse texto e escreve o nome que a gente deseja. No caso aqui eu vou escrever livro de colorir, certo? Eu vou clicar no texto aqui. E aqui a gente consegue mexer nas cores, né? Existem aqui, ó, cores presentes na foto, que tem a paleta de cores que a gente utilizou, tá vendo? Ele te dá as cores. Também tem cores padrão aqui embaixo, tá vendo? E também tem como personalizar a cor que a gente quer. Aqui nessa parte de cima, a gente consegue personalizar a fonte. Clicando aqui, vai abrir essa caixa e a gente pode escolher uma fonte. No caso, eu vou colocar essa fonte livre de colorir, que é a fonte Anton, certo? E a gente pode mudar a cor dessa fonte aqui para branco, né? E colocar aqui na parte de baixo, certo? Aqui. A gente pode também colocar efeitos nessa fonte, né? A gente pode colocar sombreado, né? Pode colocar flutuante, pode colocar vazada, tá vendo? Desalinhar, tem vários tipos de formas diferentes, né? A gente consegue fazer uma modificação aqui, né? No caso, por exemplo, essa aqui, contorno, né? A gente pode colocar aqui uma espessurazinha mais fina, pode colocar mais grossinha, que vai fazer aquele deslocamentozinho que a gente utiliza no Silhouette Studio. Nesse caso aqui, eu vou colocar o branco, porque eu decidi mudar a cor do meu texto para pretinho. Bom, vamos colocar um preto aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante, tá vendo? Tá pronta essa parte. Vamos adicionar uma nova caixa de texto e vamos colocar o nome da criança. Para aumentar o tamanho da fonte, vamos apagar o texto e vamos colocar o nome da criança, certo? E a idade. Aí a gente consegue trazer esse texto um pouco aqui para o cantinho, né? Para ficar interessante. Trazer para cá. Ou para cá, como você achar melhor. Certo? Vamos mudar essa fonte. Vou colocar a fonte... Deixa eu ver uma fonte bonitinha. Essa fonte aqui tá bem bonita, né? No entanto, a gente tem a questão da cor aqui também. A gente consegue mexer no espaçamento entre as linhas. Colocar mais próximo.
o texto mais próximo. Vou trazer para cá porque acho que vai ficar melhor para sua visualização. Espaçamento entre as linhas, tá vendo? Ó, ele vai mexendo e vai ficando mais próximo à primeira linha da segunda linha. Aqui, nesse caso, a gente vai selecionar novamente o texto, né? Vamos colocar, nesse caso aqui, a cor do texto branca, certo? Vamos colocar o efeito contorno. Vamos colocar um pouco mais grossinho, né? Para poder dar um efeitinho legal. Coloquei com 90. E a cor a gente consegue modificar aqui. No caso, coloquei um pretinho, certo? E aí a gente consegue colocar ela aqui no cantinho. Ficou tudo pronto. É isso, o livro de colorir, ok? Quando está tudo pronto, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em compartilhar, nessa opção. Vou clicar aqui. Vou clicar em baixar. E a gente tem algumas sugestões aqui. Ele está me dando PNG. No entanto, eu quero PDF. Eu prefiro o PDF para impressão porque ele mantém a qualidade. Não precisa colocar mais nada. Só baixar. Ele vai aparecer uma mensagenzinha aqui, não precisa se preocupar. O importante é o que está acontecendo aqui, certo? Já está aqui, ó, livro de colorir, certo? Você vai abrir aqui os seus downloads, né? Vai mostrar na pasta. E aqui vai estar o livrinho de colorir, certinho? Parte do verso, aqui é a parte da frente. E aqui são todas as páginas. Aí é só imprimir e fechou. É isso, tá bom? Espero que você entenda. Qualquer coisa estou à disposição. Tá bom? Tchau, tchau.